Olá, começa agora o programa Dualidade e hoje nós vamos falar sobre gestão de tempo. Quem está aqui com a gente é o nosso coordenador de produção da TV Mundo Maior, ele é palestrante, ele é dirigente de mocidade em vários locais até do Brasil, ele lida com a doutrina espírita profundamente em vários aspectos, de várias formas. Vai trazer muita informação para a gente dentro desse tema de gestão. Então vamos conversar hoje no Dualidade com o nosso queridíssimo Júlio Sena. Júlio, querido. Olá, Celina. Olá, tudo bem com você? Tudo, graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus que você está aqui com a gente. Mais uma vez, um prazer. Prazer todo nosso, a gente fica assim, presenteado com a sua energia e com a sua presença aqui. Para mim é uma alegria. Gestão de tempo, que coisa mais importante e válido assim para todo mundo, em qualquer época, Sim. Em qualquer situação. Nunca foi tão importante falar sobre tempo. Gente do céu, muito, muito. É interessante esse tema, Celina, porque hoje uma frase talvez você tenha ouvido, eu até tenha falado, eu já falei muitas vezes, o tempo está voando. Tá passando muito rápido. Todo mundo fala. A gente começa o ano em janeiro, parece que já está em outubro, depois já é Natal e virou o ano, acabou. E o dia tem 24 horas. Como tinha lá no tempo de Jesus também. Pois 24 horas. Eram para as coisas estarem mais calmas, mais tranquilas. É a gente que não sabe lidar? É o mundo que está mudando. O mundo está se revolucionando de uma maneira tão grande que a quantidade de informação que a gente recebe é enorme. Então, em 10 minutos que você entrar num site de notícia, você já consome uma quantidade de informações tão grande... Que já te cansa até. Te cansa a mente. E aí, claro, vem as tribulações do dia a dia, as questões que você tem que resolver, as mensagens do WhatsApp, as notificações do Facebook, do Instagram, o vídeo do YouTube que você quer ver, os e-mails para responder, o programa Dualidade que você está assistindo pelo YouTube, ou pelo Facebook, ou pela TV. É muita coisa. Muita. Então, o tempo é o mesmo, mas a gente precisa aprender... a administrar, a gerenciar esse tempo. Mas tem como aprender assim? Tem. De uma forma tranquila, pelo menos, sem a gente se estressar? Acho que o mais importante quando a gente fala sobre gestão do tempo, e é interessante a gente pensar nisso, não só pelo aspecto material, mas pelo aspecto espiritual também. Nós estamos aqui encarnados hoje, né? Quem está nos assistindo, nos acompanhando, está encarnado. Tem os desencarnados também, mas vamos falar só para os encarnados agora. Estar aqui na Terra... é 1/1000 de segundo da nossa vida espiritual, né? Nossa vida, enfim, imortal. E aí o que acontece é, quanto que a gente está aproveitando dessa vida? Quais são as escolhas que a gente está fazendo? O que realmente é prioridade na sua vida? Porque se a gente está aqui e esse tempo é curto, e esse é um tempo de aprendizado, mundo de provas e expiações, a gente está aqui para, até um termo que eu uso muito nas mocidades, a gente está aqui para ralar. Para ralar, para passar pelas dificuldades, para aprender e para aproveitar o tempo da melhor maneira possível. A gente não veio a passeio, a gente está aqui para fazer algo por nós e pelo mundo, já que estamos nessa transição. Se é para a gente ir para a regeneração, com certeza na regeneração o pessoal usa muito bem o tempo, de maneira útil. Então são primeiros questionamentos que já fazem a gente pelo menos parar e pensar, será que isso que eu estou fazendo é útil? Será que isso vai me trazer algum benefício? Vai levar algum benefício para a sociedade? Se sim, legal. Eu vou investir o meu tempo nisso. Se não, eu estou gastando meu tempo. Vamos mudar de rumo. Estou jogando meu tempo no lixo. Você falou muito bem. Será que está sendo bom e útil para a gente e para aqueles que estão conosco? Tem que começar por nós, né? Amar a Deus sobre todas as coisas... e ao próximo como? Assim mesmo. Ele deu já o guia, né? É como a si mesmo. Se você não aprender essa parte, você não consegue passar para o resto. Se você não aprender a gerenciar o seu tempo, você não consegue distribuir tempo para as outras pessoas, distribuir o seu tempo de maneira útil. Centros espíritas, se você não souber administrar o tempo, você vai estar prejudicando as pessoas que estão ali em busca de auxílio. Exatamente. Se você conseguir organizar, administrar bem isso, você vai atender mais pessoas. Se você conseguir ter trabalhadores que se preocupam com isso, que não têm preocupações com coisas fúteis ou não perdem tempo durante esse trabalho, você vai conseguir atender mais pessoas. Olha que maravilha. Então a gente precisa olhar para esse tempo não com medo, não com aquele clichê da correria, que está tudo passando rápido, mas de uma maneira reflexiva. O que eu tenho feito? Será que eu consigo investir melhor
E aí eu faço muito essa analogia, essa metáfora com o dinheiro, né? Tem um termo em inglês que é o time is money. Tempo é dinheiro. Com todo o perdão aos nossos amigos norte-americanos, eu sou contra isso e eu acho que está errada essa frase. Por quê? Porque tempo vale muito mais do que dinheiro. Se eu pegar essa caneca do Dualidade e eu quiser vender essa caneca, eu consigo dinheiro por ela. Então eu vou conseguir algum tipo de valor. Se eu quiser vender ela por mais 2 horas do meu dia, então eu quero um dia com 26 horas, ou eu quero recuperar 2 horas que passaram, você tem para me pagar, Celina? Não tem como. Não tem. Então o tempo vale muito mais que o dinheiro. E se a gente está gastando ele à toa, esse banco do tempo, ele acaba uma hora nessa vida. Porque a gente tem o nosso prazo. Tem um prazo de aqui. Encarnação. E aí tem até uma outra metáfora que é todo dia quando você acorda, não sei se eu vou lembrar agora exatamente o número, mas acredito que são 86.400 minutos que você tem todos os dias, ou segundos, enfim. Você gasta isso como? É como se você recebesse uma conta bancária com todo esse dinheiro. Você está jogando ele pela janela do carro ou você está usando ele, investindo em coisas que vão dar retorno depois? Isso a gente pode fazer com o tempo. Mesmo porque a gente mesmo vai se cobrar, né? Vai ser quando a gente fala vai ser cobrado, é a nossa consciência que vai nos cobrar. Exato. A hora que a gente for ver o que a gente fez com a nossa vida, E às vezes aqui mesmo, né? com as nossas horas. Não é difícil você encontrar pessoas de idade que falam, nossa, eu perdi tanto tempo na minha juventude, na minha vida adulta, no meu relacionamento, e hoje eu percebo que não dá para voltar. Não dá mesmo, né? Não tem como. Não dá mesmo. O que pode trazer um certo consolo é saber que você vai ter outras oportunidades. Mas nessa vida, o tempo que já foi gasto e que não foi útil, já era. Não, e se a gente tivesse oportunidade, eu sempre falo isso, Júlio, de ver a nossa ficha reencarnatória e das outras, né? E a gente ainda está num segundo planeta de provas e expiações. Tem 5. A gente está no segundo. E a gente está naquela fase que é o mais difícil. Depois que a gente passou, de repente, né, já é aquela aliviada, aquela bonança, para depois ser mais fácil a caminhada. Exato. E assim, a regeneração, né, que a gente tem falado muito que se aproxima, ela é esse uso do tempo de maneira profícua, né, de maneira útil também. Porque já é um lugar que já não tem doença, que já não tem essas tribulações muito materiais, que até tem, né, essa questão que é um mundo em que você consegue dar aquela relaxada, descansar. Respirar. É aquela parada para você tomar café com leite, no meio de uma viagem, esticar a perna. Regenerar o espírito para se preparar para os próximos trabalhos. Então olha como a gente precisa saber lidar com o tempo mesmo. Tem que saber. Eu acredito que a gente precisa aprender sobre tudo, né? Nas nossas vidas. Senão a gente não vai. A gente vai aprender sobre tudo. Porque um dia a gente vai chegar no patamar de Jesus. Sim. Embora pareça ser uma coisa muito distante. Mas vamos chegar. É lei divina. Vai chegar, não tem como ir Evolução, contra isso. Progresso. O progresso é sempre para frente. A hora que a gente dá um passo, vem uma parede atrás que não deixa você voltar mais. Voltar, é só para frente. O que acontece? Como que a gente vai gerir um planeta? Tem que saber de tudo. Se a gente não consegue gerir a nossa gaveta de casa. Se a gente não consegue lidar com uma pessoa, como que a gente vai lidar com pessoas do planeta inteiro? Pensa, com 7 bilhões encarnados, fora os 20 bilhões desencarnados. Desencarnados. É muita gente. E a gente consegue lidar em casa? Exatamente. Você tem que aprender a administrar isso. E a administração não é uma questão só de empresa, né? O pessoal fala administração, não é uma coisa de empresa. Você tem que administrar tudo. Administração de vida. De vida, de corpo, de pensamento. Exato. Nós somos um projeto de vida de Deus. Nós somos esse projeto divino que está aqui e que, se for bem administrado, vai dar bons resultados depois. O tempo é condição fundamental. Mas a gente tem que fazer certas coisas se tornar um hábito. Senão fica muito difícil, Júlio. Sim. Porque quando a gente vai ver, a gente já deixou o tempo fugir, já usou o tempo errado. No livro O Problema do Ser do Destino da Dor, do Leon Denis, tem um capítulo que fala sobre a vontade. E, olha que interessante, claro, o Leon Denis foi um grande estudioso, né, da obra de Kardec, esteve com o Kardec, estudou junto com ele. A gente encontra também no Livro dos Espíritos a questão das paixões. Você falou aqui de hábitos, né? As paixões negativas que a gente tem, né? A própria preguiça, a procrastinação pode entrar nisso, a inveja, o rancor, a ira, etc. O que falta para que a gente consiga domar essas paixões? Vontade. Os espíritos são categóricos.
Vontade. Determinante. E aí Leon Denis vai e estuda a questão da vontade. O que faz a gente evoluir? Vontade. O que faz a gente sair da situação ruim que a gente está para uma situação boa? Vontade. É mesmo, é. É vontade. A hora que vier aquela vontade, você perceber, opa, a responsabilidade é minha. Eu vou fazer. Aí não tem ninguém que segura. O Einstein tem uma frase muito famosa que ele diz que se você quiser ter um resultado diferente fazendo a mesma coisa, isso é burrice, é tolice. Não tem como. Para você ter resultado diferente, tem que fazer uma coisa diferente. E é aí que entra o hábito. A vontade, que vem do espírito, gera um pensamento daquilo que você vai fazer. Esse pensamento pode se transformar numa ação, e essa ação repetida inúmeras vezes se torna um hábito. O hábito fortalece a cultura do espírito. E aí vira realmente um comportamento. Aí você não lembra mais que aquilo é um hábito. Você não precisa lembrar de fazer. É normal. É como respirar. A gente passou por inúmeros... A gente não percebe que respira e tá ali. Tá ali. Mas por quê? Porque em algum momento a gente teve que se forçar a respirar. Tem que respirar, senão eu morro. Tem que respirar, senão eu morro. Agora não. Já é natural. É normal. É a evolução do espírito. Nossa, é muito importante a gente refletir realmente sobre o tempo para que a gente não chegue daqui a pouco numa surpresa de dizer, nossa, acabou tudo e eu não fiz nada dessa encarnação. Nós vamos encerrar esse primeiro bloco, convidamos a você a ficar um pouquinho com a gente volta já já falando sobre essa administração do tempo, que é uma joia preciosa para todos nós. Fica com a gente.